Eu sou Flor, bolsista do projeto Formação de Lideranças Ciganas, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouco do conteúdo que foi trabalhado na nossa segunda aula, realizada no dia 21 de fevereiro, no horário das 17 até as 19 horas. Nós tivemos um problema com a gravação da aula. Foi uma aula maravilhosa, mas nós tivemos um problema no áudio da gravação da aula, então eu estou fazendo essa pequena explanação para que aqueles que não puderam participar da aula do dia 21 não percam, né, a riqueza que foi a nossa aula número 2. Então eu vou gravar esse momento aqui com vocês, mostrar um pouco do que nós trabalhamos, comentar como foi, e eu espero que vocês possam participar através do WhatsApp, ok? Bem, a nossa aula número 2, que aconteceu no dia 21, nós trabalhamos um tema muito importante, né? Nós conversamos bastante sobre o tema da identidade, não é? Discutimos um pouco quem somos nós, como é que nós construímos a nossa identidade, não é? Todos nós, quando nascemos bebê, né? Não sabemos falar, nem andar, mas com o tempo, na convivência, primeiro na nossa família, né? Nós vamos aprendendo tudo a partir do ensinamento dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos, não é? E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai convivendo com outras pessoas e vai aprendendo. O que nós somos hoje, adultos, e tudo que nós somos hoje, quando nós já estamos adultos, é fruto desses aprendizados, né? Nós vamos crescendo, é por isso que quando a gente fica adulto, a gente é tão diferente de quando a gente era criança, né? Porque a gente aprendeu novas coisas, né? Formou uma personalidade que a gente não tinha antes. Tudo isso a gente vai desenvolvendo na caminhada da vida, né? Então, nessa aula, a gente queria um pouco conversar com os Calon e as Calim para a gente ver o que vocês acham, né? Como é que a gente fala para os outros que nós somos ciganos? A gente se mostra cigano, minha identidade cigana é me vestindo como cigano, falando uma língua cigana. Se existe um jeito de provar que nós somos ciganos, né? A gente queria conversar um pouco sobre isso, porque tudo isso é a identidade do cigano, né? Do povo cigano. Como é um cigano, uma pessoa cigana? Ela tem uma identidade, um jeito de se vestir, de falar, de ser. E aí lá no grupo do Zap, a gente começou uma atividade lá durante a semana, pedindo para cada um dos Calon e das Calim colocar alguma foto, algum objeto que você tem em casa, que quando você olha para aquele objeto, você diz, eu sou cigano, esse objeto aqui, todo mundo que vê sabe que eu sou um cigano. E muitos objetos foram colocados lá, foto, imagens, e a gente trouxe na hora da aula para a gente conversar um pouco. Por que aquelas imagens, para mim, representam que eu sou cigano? E aí eu vou colocar aqui. E aí eu estou mostrando aí para vocês as imagens que os Calon e as Calim colocaram no Zap. Olha, mostraram fogueira, animais, cavalos, um parque de diversão, uma fotografia de quando era criança, passaporte, né? Também um chapéu na cabeça, uma foto com chapéu, um trailer desses de viajar, né? Um lugar de caminhada, né? Assim, tipo numa praia, um café da família, um comércio da família. Tudo isso foram imagens
que os Calon e as Calim colocaram no Zap e que disseram que representa para eles que eles são ciganos, né? E logo nós percebemos que cada um trazia uma imagem diferente. Para cada um dos Calon e das Calim, a imagem não era a mesma para todos. E aí nós ficamos perguntando, ora, nós não somos tudo um povo só, o povo cigano? Por que é que para cada um ser cigano tem uma representação diferente? E aí nós fomos conversar sobre isso e fizemos uma nova atividade durante a aula. Essa aula nossa, do dia 21, ela foi muito animada, porque teve muita atividade, sabe? A gente começou a mostrar foto de 3 pessoas desconhecidas. Essas 3 pessoas aí que vocês estão vendo na tela. Ninguém conhece ela. E aí a gente pediu para as pessoas, os Calon e as Calim, olhar para essas fotos e tentar dizer quem eles acham que são essas pessoas. Essas 3 fotos aí, esse homem, essa mulher e aquele outro homem ali. Aí, se vocês imaginarem o que nós conversamos, foi muito interessante. Bem, disseram que esse rapaz aí era um médico, ou então um enfermeiro, porque ele usa esse negócio de ouvir o coração, que essa senhora, ela podia ser uma cigana, mas ela também podia ser uma dançarina, só uma professora de dança, e disseram que esse rapaz que está aí nesse campo, ele podia ser um agrônomo ou até mesmo um lavrador, né? Porque ele está olhando a terra. E você? Você acha que são quem essas pessoas? Fala aí no Zap pra gente, aqui no Zap. O que você acha que é esse rapaz de branco, essa senhora aí vestida com esse vestido colorido, e esse rapaz que está aí no campo, né? O que você acha que são essas pessoas? Vou dar um tempinho para você responder lá aqui no Zap. E aí a gente vai revelar, né, para vocês, igual nós fizemos na aula. Esse rapaz, ele é um quilombola, ele é médico. Essa senhora, ela não é cigana, ela é uma dançarina, uma coreógrafa, uma artista, e ela é uma mulher trans. E esse rapaz, ele não é um agrônomo, ele é um indígena. E aí a gente ficou doidinho no debate, porque eu pensava que quilombola era alguém que era negro. Eu pensava que só quem se vestia com a roupa cigana e dançava a dança cigana era para ser uma cigana. E eu pensava também que indígena, ele anda com pintura no corpo, com palha, pena, e nenhuma dessas pessoas tem nenhuma dessas coisas que nós falamos. E aí, na aula, as nossas lideranças conversaram sobre isso e chegaram à conclusão, ficaram conversando e falando que a pessoa, para ser ou o que ela quiser, ela não precisa provar nada para ninguém. Não tem um modelo de nada, né? Assim, para ser índio tem que andar com pena, um cocá. Para ser quilombola tem que ser negro. Não. A pessoa, para ser o que ela tem que nascer dentro daquela etnia, né? No caso do cigano, ele é cigano não é porque ele anda em animal, ele não é cigano porque ele é de circo, ele é cigano porque ele nasceu, é filho, é descendente de uma família cigana. Depois dessa atividade, o professor Lailson, ele começou a nos explicar sobre o RG, a identidade, né, que todo mundo tem que tirar esse documento, que todo brasileiro tem. E que como esse documento ele coloca todo mundo do mesmo jeito. Por exemplo, todo documento de RG é igual para todo mundo, as mesmas informações, tem o dedo do polegar, tem a foto da pessoa, o nome da mãe, o nome do pai, o dia que nasceu, o número do RG e a cidade onde você nasceu e a data. Não importa se você é cigana, é indígena, não tem nada sobre isso na nossa identidade. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e inclusive alguns calões concordaram com a fala do cigano Adriano, que disse, inclusive, que já vinha lutando, mas o Rogério, muitas vezes, falando nos governos, nas reuniões, da necessidade de ter uma identidade que identifique o povo cigano. Igual os indígenas têm um documento da FUNAI, da Fundação Nacional do Indígena, que diz que ele é indígena. Para que isso? Para facilitar que quando ele chega nos órgãos públicos, ele seja tratado que nem os indígenas querem ser tratados. E aí, uma coisa importante é a gente saber que
o governo brasileiro não respeita, né? Nesse sentido, ele não respeita, porque ele bota uma identidade para todo mundo a mesma, né? Então, na última parte da nossa aula, o professor Laílson trouxe um debate com a gente de como é que a gente constrói a nossa identidade. E a gente mostrou uma foto dessas duas famílias. E dissemos, gente, por que essas duas famílias são tão diferentes? Se elas são, as duas são famílias ciganas. Só que são famílias ciganas em lugares diferentes, com histórias diferentes, com antepassados diferentes. Então, elas têm uma identidade diferente. Do lado esquerdo, a gente tem uma família Calon num acampamento e do outro lado, uma família portuguesa de ciganos que vivem, não é em acampamento e tem outra história, mas ambos são ciganos. Por que que isso acontece? E aí, nessa hora, o professor Laís trouxe essa imagem, é uma estrada. A nossa identidade, ele estava explicando para a gente, ela é construída na nossa caminhada, na nossa vida. Lá embaixo, no começo, era só a nossa família que criou a gente, ensinou as primeiras coisas, mas depois a gente começou a conviver com a comunidade. Depois nós começamos a conviver com outras pessoas na escola, com os amigos, que são outras pessoas com outros valores, outras práticas. A própria mídia, as redes sociais, a TV, o rádio, o jornal, né? O país como toda a sociedade. Então, nessa caminhada, nessa estrada da vida, a gente vai convivendo com essas pessoas e vai pegando um tiquinho de uma, deixando um pouquinho de nós também. E aquilo que a gente gosta, a gente vai trazendo e vai incorporando também um pouquinho. E isso forma a nossa identidade. A nossa identidade, ela é formada a partir da vida que a gente vai vivendo e das pessoas que a gente encontra, não é? E isso quer dizer que ela não acaba, só acaba com a nossa morte. A gente nunca vai ser a mesma coisa. A gente está sempre em evolução e em construção dessa identidade. E aí, gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Qual é a origem do povo cigano? Porque a gente escuta dizer, eu pelo menos já ouvi dizer em várias reuniões, em vários estudos, que o povo cigano vem de milênios, de várias partes do mundo, não é? E nesse mundo todinho que eles caminharam, os nossos tataravós, os nossos ancestrais, eles encontraram um monte de gente. Aí o mapa do mundo aí, ó. Né? E essas pessoas, cada um era de um jeito, de uma cultura, de um lugar. Se o cigano caminhou tanto por esses cantos, será que ele levou alguma coisinha desses cantos na sua identidade, incorporou? Será que ele também não deixou alguma coisa? O que é que nós levamos nessa caminhada da convivência com outros povos? E o que é que nós deixamos também nessa caminhada? E aí eu convido vocês a conversar aqui no Zap sobre essas questões, falar um pouco sobre tudo isso. Bem, gente, eu agradeço, né? Eu gravei esse vídeo aqui, eu já expliquei no início, porque a nossa gravação da aula, ela deu problema, deu um defeito. Quando a gente foi botar lá no Zap para vocês, a gente viu que só tinha gravado a imagem, não tinha gravado o áudio, então não tinha voz. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, explicando como foi a aula, tudo que a gente fez lá, para que vocês não perdessem, porque foi uma aula muito boa. Quem estava lá, que está aqui no Zap, pode comentar. E vocês, comentem tudo que a gente falou e digam o que vocês acharam da aula. A gente manda um abraço, eu, o professor Laílson, o outro bolsista Manuel, a nossa equipe de formação de lideranças, e agradece. E lembrando, eu vou botar a data da próxima aula aqui para vocês, tá? A gente espera que na próxima aula estejam todos, que não falte ninguém, porque é muito importante, a gente tem aprendido muito junto, e a gente precisa estar unido nessa aula para a gente cada vez mais fortalecer a luta pelos direitos do nosso povo. Nós estamos aprendendo muito juntos, gente. Até a próxima aula, viu? A gente se encontra.